Cristo Jesus. Amém? Também cumprimento os nossos irmãos que nos assistem agora através da Rede Semear. Que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um. Eu não sei de onde que você assiste, se é da Rede Semear, se é do Facebook, pelo Instagram, ou quem sabe também pelo nosso Spotify. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje estaremos estudando a nossa lição de número 7, que tem aí por título Fogo Estranho Diante de Deus. Fogo Estranho Diante de Deus. Deixa eu ver se já está ali. Quero também cumprimentar o nosso pastor, presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, e ele deu início a essa lição. Nós estudaremos hoje a parte B, mas para ter um melhor entendimento, você que nos assiste agora, quem sabe, é necessário de fundamental importância assistir a aula parte A, que foi ministrada pelo nosso pastor Abraham Robson Ferreira. Esta aula, ela é uma continuação da lição de número 7. Ali, como vocês podem ver, vamos dar início à nossa aula. Lição 7, parte B, que tem por título Fogo Estranho Diante de Deus. E nós já podemos aproveitar e ter uma exegese na última aula sobre este fogo estranho. E hoje vamos estudar os objetivos da lição, sabendo que o objetivo 1 e 2 já foi ministrado, já foi dado pelo nosso pastor presidente, mas hoje compete a nós a estudar a parte B e o ponto 3. Objetivos da lição, objetivo geral, mostrar que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Ali no ponto 1 e no ponto 2, discutir os privilégios de Nadab e Abiú. Ponto 2, mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Esta lição foi a parte A. E hoje a parte B, ponto 3, compreender o porquê do luto no santo ministério. Então, hoje nós iremos compreender por que do luto no santo ministério Deus proibiu. Vamos compreender por que Arão calou-se perante os fatos ocorridos. E vamos entender por que ele não pôde guardar o luto, mas sim todo o povo de Israel pôde, mas o sacerdote, o sumo sacerdote não puderam guardar o luto. É isso que nós vamos estudar na lição de hoje. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Levítico, capítulo 10, verso do 1 ao 11, nós já fizemos a leitura e não vai ser necessário fazermos novamente a leitura. O nosso obreiro cooperador Samuel já fez a leitura aqui, muito bem lida. E a leitura bíblica em classe, ela vai ser o tema desta lição. Tudo que vamos abordar está no capítulo de número 10 do livro de Levítico. O texto áureo também já foi falado aqui pelo nosso obreiro Danilo, mas vale ressaltar texto áureo. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Esse é o nosso textuário, que acaba sendo o textuário da parte A e também da parte B. E é necessário nós estarmos sempre repetindo, por quê? Porque a nossa memória, como eu já disse na outra aula, é fraca, nós esquecemos. Então, é necessário nós sempre estarmos repetindo. Também aqui na verdade prática, o Deus Santo requer de seus obreiros
uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. E também no nosso ponto central, eu vou querer aqui a ajuda de toda a igreja, para todos juntos, em uma só voz, falarmos aqui o ponto central, que acaba sendo também tirado da nossa verdade prática. Vamos lá, no 3 então? 1, 2, 3. Então, no ponto central da lição, nós vemos aí que Deus, Ele é santo. E Ele requer de seus obreiros, da sua igreja, uma postura que aceitasse qualquer coisa. Imagine se eu e você fizéssemos qualquer coisa e Deus aceitasse. Que Deus iria ser esse? Um Deus que aceita tudo. Então Deus, Ele requer santidade dos seus obreiros da sua igreja, porque Ele é um Deus santo. E nós já estudamos a parte A, mas vamos aqui fazer um recapítulo do ponto primeiro, do ponto 1, que assim está escrito: como sacerdotes, Nadab e Abiú tinham privilégios. E na aula passada, na parte A, ministrada pelo nosso pastor presidente, nós aprendemos aí que quais eram os privilégios que Nadab e Abiú tiveram. Eu vou apenas aqui explanar um pouco, mas se você quiser ter uma melhor compreensão daquilo que foi ministrado, é necessário você assistir a parte A. Então, quais eram os privilégios? Eles tinham privilégios. Primeiro privilégio, eles eram filhos do sumo sacerdote. E, analisando a história de Nadab e Abiú, olha o privilégio que eles tiveram. Eles nasceram no Egito, assim como a Bíblia diz. Ou seja, eles foram testemunhas oculares daquilo que Deus fez do caminho do Egito até o deserto. Então, tudo que Deus mostrou ao seu povo, eles viram. Eles testemunharam as 10 pragas. Já ali no meio do caminho do Mar Vermelho, eles viram o mar se abrir, foram testemunhas oculares. Mais para frente no deserto, eles viram as maravilhas que Deus fez. Quais maravilhas? Maná do céu, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, água salgada se tornarem água doce. Então eles não eram pessoas qualquer, eles eram privilegiados, assim como toda aquela nação que veio do Egito para o deserto. Eles eram testemunhas oculares, e além de ter presenciado todas essas coisas, eles tiveram o privilégio de ser separados ao sacerdócio, porque eles eram filho de Arão, então só podia ser sacerdote quem era da raiz aarônica, como já foi falado. Então, lógico que a seguir Arão, porque sabemos que o cargo era vitalício, já foi explanado na aula parte A, o cargo era vitalício. Então, quando Arão viesse a falecer, quem iria assumir era exatamente os seus filhos, que tinham privilégios diante da tenda, da congregação, do tabernáculo, entrasse para oferecer sacrifício a Deus. Então, estes eram os privilégios que eles tinham. Não eram pessoas qualquer, pessoas normais, igual às outras tribos. Eles tinham privilégios. Isso foi no ponto 1. E no ponto 2, olha ali. Nadab e Abiú ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar. Ali nós vemos na imagem ali, Nadab e Abiú oferecendo ali algo estranho diante do altar do Senhor. E estudamos isso no capítulo 2. Nós vemos que eles ignoraram as recomendações. Meu irmão, se tem uma coisa boa que nós devemos seguir, são recomendações.
É verdade ou não é? Com certeza aqui todos um dia já foram jovens e os seus pais sempre davam recomendações. Com certeza. E você agora que já foi jovem, hoje é pai, com certeza você vai dar recomendações para os seus filhos. Você vai dar recomendações para alguém que chega aqui no país, recomendações para alguém que cai lá no seu local de trabalho. São recomendações. Recomendações. Eles tinham todas as recomendações. Por quê? Porque Deus já havia instruído a Moisés a falar o que podia e o que não podia. E nos capítulos anteriores aí de Levítico, uma das coisas que Deus disse para Moisés falar, principalmente para os sacerdotes e o sumo sacerdote, é que uma das coisas que não podia era oferecer fogo estranho. Ou seja, Deus, na sua presciência, sabemos que Ele é, já havia recomendado para não acontecer. Só que o ser humano, ele é teimoso, ele gosta de querer fazer aquilo que desagrada a Deus. Então eles não ouviram a recomendação e levaram fogo estranho. Meu irmão, você sabe o que é fogo estranho? Fogo estranho, essa palavra estranho, é que é de fora. Ou seja, eles trouxeram algo que era de fora para dentro. E nós sabemos que naquele tempo da lei, Deus agia rigorosamente. Rigorosamente. Para quê? Porque Ele era um Deus santo e queria que o povo servisse assim a Ele, com santidade, rigor, com a lei imposta. Então, isso foi o que nós estudamos aí no capítulo de número 2. E agora sim nós vamos entrar na lição, que é no ponto 3. Luto no santo ministério. Olha aqui que interessante, aqui no subtópico 1. A morte de Nadab e Abiú. E agora eu queria a ajuda da igreja para ler aqui em azul, em primeiro ali, o que está escrito ali, em uma só voz. Vamos lá, conseguem ler? Os que estão aí atrás, conseguem? Vamos lá, então, no 3. 1, 2, 3. Amém. Então vemos aí que Nadab e Abiú não levaram em conta a santidade divina. Por isso o Senhor veio a fulminá-los diante do altar do Senhor. E olhando para o texto e olhando para a lição, nós às vezes, como seres humanos, queremos até ter dó, falando, nossa, mas por que Deus matou, coitados? Eles estavam em serviço de Deus, como nós estudamos. Eles prestavam ali o serviço para Deus. Só que em um momento, em uma falha, não teve a segunda chance. Foi o que nosso pastor presidente disse aqui na aula parte A. E hoje nós vamos entender por que eles não tiveram a segunda chance. Não teve a segunda chance, foi a primeira só. É fazer errado e morrer. Deus agia dessa maneira. Nós vamos observar que Nadab e Abiú, eles não levaram em conta o quê? A santidade de Deus. A santidade de Deus é algo que todos nós devemos levar em conta, em consideração. Porque Deus, Ele é um Deus santo e durante esta lição, você vai sempre ouvir falar essas palavras: santidade, excelência, serviço. Então eles não levaram em conta. Eles eram pessoas inocentes, sim ou não? Tem alguém vivo aí? Diga amém. Amém. Então não tem ninguém morto, né? Agora responda. Nadab e Abiú eram pessoas inocentes, sim ou não? Não. Não eram pessoas inocentes. Por quê? Porque eles sabiam muito bem que se fizesse errado, as consequências iriam vir. E isso serve também para os nossos dias. Nós sabemos o que é certo, sim ou não? Não, esse sim foi muito fraco. Sim ou não, igreja? Sabemos. E por que nós não fazemos
como deve ser feito, que é para fazer. Graças a Deus, agora vivemos o tempo da graça. Deus já não age conforme agia no Antigo Testamento, porque não era para estar ninguém aqui. Então, se eles sabiam que não deveriam agir daquela maneira, por que que eles agiram? É o que nós vamos estudar agora, saber. Olha ali. Então saiu fogo de diante do Senhor e os queimou, e morreram perante o Senhor. Olha que interessante. No capítulo 9 do livro de Levítico, versículo 23, vai estar escrito assim: então entraram Moisés e Arão no tabernáculo do testemunho, e saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque saiu fogo diante do Senhor, e consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou, e caiu sobre o seu rosto. Nessa passagem vemos a oferta de expiação de pecado, de holocausto, de oferta pacífica. Só que desta maneira, desta feita, olha o que vai acontecer. Todo o povo, todo Israel, não somente o sacerdote, mas eles vão contemplar a glória de Deus. A glória de Deus, como está escrito aqui, capítulo 9 de Levítico, versículo 23, a glória de Deus sai do Santo dos Santos, que é um fogo consumidor, entra no lugar santíssimo, passa pelo átrio, vem e consome as ofertas, dizendo que Deus recebeu a oferta. E naquele momento todo o povo viu, todo o povo contemplou o fogo. Mas o interessante é que o fogo, quando sai do Santo dos Santos, existia ali no tabernáculo o véu que separava. Só que quando o fogo passa, o fogo não queima o véu, que é o fogo de Deus. Ele consome. Todo o povo está adorando ao Senhor. Todo o povo viu a glória de Deus. Todo o povo caiu com o rosto, porque a presença do Senhor se manifestou. Agora, no capítulo 10 desta lição que nós vamos ver, depois destas coisas, Nadab e Abiú foram pegar incenso e oferecer no altar do Senhor. Agora, meu irmão, deixa eu perguntar para você: era hora de oferecer incenso? Não era hora de oferecer incenso. Por quê? Porque já havia passado o momento. Deus já havia se manifestado, a glória do Senhor já havia se manifestado, o povo já tinha sentido, o povo já havia recebido, já estava com seus rosto no pó da terra. Aí, Nadab e Abiú, o que eles vão fazer? Aproveitar o momento, para aproveitar o privilégio que eles tinham de ser filhos do sumo sacerdote, desrespeitar a lei de Deus e entrar, assim ferindo o que? A santidade de Deus. Perceba que eles entram no lugar santo, é o que a Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus. Eles vão oferecer aquele fogo estranho, aquele incenso. E uma coisa que nós devemos aprender nessa lição é que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo. E não era qualquer hora, tinha hora determinada. O sacerdote, aliás, o sumo sacerdote, ele deveria entrar pela manhã, levar, sabe o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. Azeite, e colocar ali no castiçal. Para quê? Para que o fogo não apagasse. Era a obrigação do sumo sacerdote. A obrigação também do sumo sacerdote era trocar os pães. Passou o tempo, ele trocava os pães. Tem pão fresco toda hora para o Senhor.
E o que ele também fazia era colocar o incenso no altar. Para quê? Para aquele cheiro, que o incenso nós sabemos que era folhas com madeiras específicas, que o Senhor determinou, e não poderia usar aquilo para uso próprio, porque era proibido. Então, quando eles colocavam incenso, exalava um cheiro suave. Olha aí. É por isso que nós falamos assim: recebe o nosso louvor como cheiro suave, porque nós estamos colocando incenso no altar do Senhor. Somente o sumo sacerdote deveria fazer isso, e uma única vez do ano, ele deveria entrar no Santo dos Santos para oferecer a oferta de expiação de pecado do povo. Mas o sumo sacerdote, ele não entrava de qualquer jeito, a hora que ele quisesse, não. Ele, antes de entrar, ele deveria se preparar, consagrar, jejuar, ficar separado da sua esposa, ficar num lugar reservado, para primeiro, quando ele entrasse, ele sacrificava primeiro pelo próprio pecado, depois pelo pecado do povo. Então olha só o rigor que era exigido dentro do tabernáculo. Não era para qualquer pessoa entrar. Só que daí, destes acontecimentos do capítulo 9, que o fogo de Deus consome as ofertas e o povo se agrada, Nadab e Abiú desrespeita a lei, lá vão eles entrar. Olha ali o que aconteceu com eles. Foram entraram no lugar santo, Deus não fez nada. E eles entraram no lugar santíssimo, porque a Bíblia fala que eles ofereceram o incenso perante a face do Senhor. E a face do Senhor era ali no lugar do Santo dos Santos, onde estava ali a Arca da Aliança, aonde a glória de Deus se manifestava. Deus também não fez nada. Só que quando eles estão saindo do tabernáculo, diante de todo o povo, que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz que aquele mesmo fogo no capítulo 9, que consumiu as ofertas, o sacrifício de holocausto, e que o povo viu a glória do Senhor, este mesmo fogo, ele sai lá do Santo dos Santos e vem percorrendo. Eles estão vindo na Nadab e Abiú, por quê? Porque eles queriam, sabe o que? Aplausos para si. Eles queriam falar, sabe o que? Está vendo? Não é somente o sumo sacerdote, não somente Arão que pode entrar, nós também podemos entrar, e não aconteceu nada. Mas uma coisa, meu irmão, nesta noite eu quero dizer para você: não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. Se você é crente, seja crente, ouça a palavra. Nós estamos num culto de ensino e graças a Deus, as nossas igrejas, nós paramos para aprender. Nós paramos para aprender. Muitas igrejas, na hora do ensino, os obreiros estão fazendo qualquer tipo de outra coisa. Não querem prestar atenção. E depois querem subir no altar do Senhor para oferecer fogo estranho. Saiba que o mesmo Deus que agia no passado, Ele age também nos nossos dias. O mesmo Deus. Então, quando eles estão saindo, perceba, olha o que a Bíblia vai dizer: então saiu fogo de diante do Senhor. De diante do Senhor, meu irmão, era lá no Santo dos Santos, onde estava a arca. O fogo de Deus sai de lá, a presença de Deus sai de lá, mas não foi a presença de Deus não saiu de lá para ser glorificada, não. A presença saiu para consumir, para matar, para aniquilar o mal pela raiz. Foi por isso que eles não tiveram a segunda chance. E a Bíblia vai dizer então que o fogo consome. Eles foram consumidos. Nós estamos vendo aqui essa imagem aqui deles sendo consumidos ali. Mas uma coisa interessante que diz na palavra do Senhor é que o fogo de Deus não tocou nas vestes, não pegou nas vestes. Daqui a pouco nós vamos aprender por que não pegou nas vestes. E ali
em branco. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória. É isso que acontece quando nós queremos buscar a própria glória, atrair a glória para nós. Meu irmão, nós estamos aqui, Igreja de Cristo. Você que assiste, você que nos ouve pelo Spotify, nos assiste pela rede Semear, pelo Facebook. Tudo o que fazemos não é para nossa exaltação, não é para nossa glória. Se nós ministramos a palavra, se nós louvamos ao Senhor como levitas, se nós tocamos instrumentos como levitas, se nós estamos na mesa de som, no slide, atrás das câmeras, servindo como obreiros na porta, tudo isso não é para a nossa exaltação, para dizer: ah, você viu, fui eu que preguei, você viu, fui eu que cantei, você viu, o culto só foi bom porque eu estava na porta, eu cumprimentei a igreja, você viu, o culto só funcionou porque eu estava no pilar. Não, não deve acontecer isso. Toda a glória e toda a honra que nós prestamos é somente para o nosso Deus, aleluias, porque se nós atraímos a glória para nós mesmos, Ele não vai receber, o Senhor não vai receber. Toda honra e glória é para Deus, meu irmão. Se Ele te usa, glória a Deus, Deus seja louvado através da sua vida. Tudo o que fazemos é para bendizer ao Senhor, mas não, eles, Nadab e Abiú, quiseram atrair a glória para si. Quando eles saem ali, eles queriam os aplausos, queriam que o povo falasse: olha, eles também entraram e ofereceram incenso. Mas o Senhor consome para dizer, porque se Deus não consome, se Deus não pune, o que o povo ia dizer? O povo ia falar assim, sabe o quê? Está vendo aí, ó, Moisés deu a lei, falou que quem entrasse lá ia morrer. Os filhos de Arão entraram e não morreram. Sabe por que não morreram? Porque era filho de Arão. Se fosse eu e você, a gente morria. Mas o filho de Arão não morreu, está vendo? Meu irmão, você acha que Deus não conhece o pensamento do povo? Se tem um povo que mais reclamou na Bíblia, você pode chamar esse povo que é o povo do deserto. É o povo que mais reclamou, mas também foi o povo que mais viveu experiências com Deus. Então eles queriam atrair a glória para si. E nós devemos, o ponto dessa lição, a aplicação é que tudo que nós formos fazer, meu irmão, não é porque nós somos, não é porque nós sabemos fazer, mas é porque da maneira que nós agimos é para glorificar ao Senhor, aleluias. Se nós pregamos a palavra, se nós damos o estudo, se nós louvamos ao Senhor, se nós tocamos um instrumento, tudo isso é para bendizer ao nome do Senhor, aleluias. Do serviço que você presta a Deus, preste atenção, você está prestando a Deus. Muitas pessoas não fazem um serviço de excelência, sabe por quê? Porque querem prestar um serviço para o homem. Aí é que vai muitas frustrações. Mas você quer ver, meu irmão? Pega alguém que ama servir ao Senhor, que ama prestar serviço ao Senhor, aleluias. No culto vazio, no culto cheio, no culto de Santa Ceia, no culto de ensino, ele vai estar lá, porque a obrigação dele é prestar serviço a Deus, não é ao homem, aleluias. É por isso que nos cultos de ensino nós vemos assim mesmo, poucas pessoas, porque poucas pessoas querem servir ao Senhor com a gratidão a Deus. Vamos lá então, Ponto 3, aqui no subtópico 2, olha só, vamos lá, vamos ler então ali em uma só voz, ali em azul em primeiro, em uma só voz no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Então perceba que não tem mais jeito, morreram mesmo, não teve, ninguém ressuscitou, morreu mesmo. Agiram de maneira errada e a punição de Deus vem. E uma das coisas que nós devemos entender é que nada fica impune diante de Deus. Nada fica impune diante de Deus.
eles foram oferecer sacrifício, incenso, dentro do tabernáculo. Deus podia muito bem ter matado eles lá dentro. Não, Deus preferiu matar eles lá fora. Para quê? Para todo o povo ver. Sabe por quê? Porque pecado nenhum fica oculto diante de Deus. Pecado nenhum fica oculto diante de Deus. Eles poderiam esconder do sumo sacerdote, poderiam esconder de Moisés, poderiam esconder dos levitas, mas eu quero perguntar uma coisa: e de Deus? Como é que você consegue esconder? Não tem como. Aqui no nosso altar das nossas igrejas, que maravilha, o nosso pastor presidente disse isso da outra aula, existe uma regra, condutas para subir neste altar. A primeira regra, sabe o que é? É primeiro você buscar a Deus. É a primeira regra. Quer subir no altar do Senhor? Busca a Deus. Vou buscar a Deus como? Sexta-feira na oração. Muitos querem fazer uso do altar do Senhor, mas não estão preocupados em buscar a Deus. Mas, se nós não primeiro buscarmos a Deus, como que vamos falar de Deus vazios? Meu irmão, até uma lata vazia faz barulho. É verdade ou não é? Pega uma lata vazia e bate nela para você ver, ela faz barulho. É só barulho. Mas aqueles que têm Deus, que passam momentos com Deus, aleluia, até o glória a Deus dele sai diferente. Até o aleluia dele sai diferente. Apesar do nosso pastor Ilmar não falar para a gente não dar aleluias, parece que é mais gostoso dar aleluias, né? Ele ensina que é só aleluia, viu, igreja? Aleluia. Não é aleluias, não. Até o aleluia sai diferente, meu irmão. Por quê? Porque nós buscamos primeiro a Deus. Existe uma série de regras, condutas, baseadas na palavra de Deus. Só que aqui na nossa igreja não tem fiscal, não. Ó, tá vendo? Tá subindo ali, ó. Ó, olha lá o levita subindo daquele jeito lá. Tá escrito lá que não pode subir. Nós não devemos ser assim, meus irmãos. A Bíblia fala lá no Novo Testamento: examinai o homem a si. Não é eu que vou examinar. É claro, que quando nós sabemos, nós damos as recomendações. Agora, se aqueles que fazem uso do altar permanecerem no erro, meu irmão, será que vai ter duas pessoas para te carregar assim, igual daquele jeito ali, ó? Por quê? Deus ele não mudou, Deus ele é o mesmo. Deus exige santidade. Eu presenciei anos atrás o nosso pastor presidente lavando o altar. E ele já contou aqui diversas vezes, eu presenciei. E nós queríamos ajudar ali os obreiros, ele falou: não, quem vai lavar o altar sou eu. Então, o altar do Senhor, ele é santificado. Toda vez que você subir aqui neste altar, meu irmão, suba com o seu coração puro, porque Deus não recebe as coisas de qualquer maneira. A outra lição eu já falei, tem pessoas que vão subir aqui e falam assim: eu vou cantar aqui um louvor, tá bem? Mas eu não ensaiei não, tá? Eu vou cantar aqui para a glória de Deus. Meu irmão, se for eu que estiver no som, eu nem coloco. Eu não coloco. Dá vontade de entrar lá dentro e desligar. Não faça isso, meu irmão. Porque se você não ensaiou, você quer fazer o quê? Mostrar o quê para Deus? Se você não estudou, você vai ensinar o quê para a igreja do Senhor? Se você não ensaiou o instrumento, não ensaiou o que vai cantar, não ensaiou, não fez com excelência, como podemos oferecer algo para Deus? E às vezes nós olhamos no Antigo Testamento, nós falamos assim: lá, tá vendo? Nós acusamos Nadab e Abiú de oferecer fogo estranho. Mas quantas vezes nós oferecemos fogo estranho? Por quê? Porque a desculpa agora é o trabalho, é a correria do dia a dia. Meu irmão, se for fazer para Deus, faça com excelência, faça em santidade, porque Deus ele não vai aceitar o nosso louvor se cantarmos de qualquer maneira, se pregarmos de qualquer maneira, se tocarmos de qualquer maneira, até as câmeras, o slide, se fazemos de qualquer maneira.
Deus não recebe. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra do Senhor. E se você não gosta, meu irmão, é dura, mas é a palavra do Senhor que diz. Então nós vemos ali que Moisés ordena mais uma prova de que eles foram mortos diante do povo. Por quê? Porque os primos de Arão, eles não poderiam entrar no lugar santo. Se eles tivessem morrido dentro do lugar santo, quem é que entra lá? O sumo sacerdote. E o sumo sacerdote pode pegar em cadáver? Sim ou não? Então, aqui a Bíblia, meu irmão, na matéria de teologia, a bibliologia, ela diz assim que a Bíblia, ela explica por ela mesma. A Bíblia se explica por ela mesma. Às vezes nós queremos ver tantas doutrinas, inventar doutrina, inventar, como que ele morreu, onde é que foi, será que foi em cima, será que foi embaixo? A Bíblia está explicando, está claro. Olha só, Moisés então ordena a 2 primos de Arão e Misael e Elzafá a removerem os cadáveres da casa de Deus. Eles vão pegar os cadáveres. E a Bíblia vai dizer também, olha só, aqui no capítulo 10 de Levítico, olha só, a partir do versículo 4, preste atenção. E chamou Moisés a Misael e a Euzafá, filhos de Uziel, tio de Arão. Ele lhes disse: aproximai-vos e levai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do acampamento. Porque dentro do acampamento, dentro do arraial, Deus não permitia imundície. E cadáver, meu irmão, a gente sabe que cadáver cheira podre, cheira mal. Versículo 5: e chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do acampamento, como disse Moisés. Então vemos aqui que o fogo de Deus consome. Não consumiu igual tinha na imagem ali há pouco. Consumiu foi a carne, foi por dentro, queimou só a pele. O fogo de Deus consome, mas deixou as túnicas intactas. E eles foram levados para fora do arraial. E um paralelo nesta lição que faz é com Ananias e Safira, ali em amarelo. Olha só, Ananias e Safira foram mortos também por mentir para Deus. Então vejamos o paralelo que tem nesta lição, dentro da lição, que faz aí entre Nadab e Abiú e Ananias e Safira. Nós sabemos que Ananias e Safira se encontra lá no livro de Atos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 11, nós vemos aí a história deles, que eles foram mentir para o pastor da igreja e morreram diante do altar. O que essa lição está nos ensinando, meus irmãos? Nos ensina a seguinte coisa, que Deus ele agia no passado com rigor, agia, mas ele não agiu no Novo Testamento, agiu também. Olha aí, com Ananias e Safira não foi diferente. Eles mentiram no altar do Senhor e caíram mortos. Então, não podemos falar assim, mas Deus só matava no Antigo Testamento. Meu irmão, Deus ainda mata em nossos dias. Dá glória a Deus aí. Deus ainda mata. Só que a morte agora, sabe qual que é? A morte agora é espiritual. Morte espiritual. É por isso que em cima dos altares, graças a Deus, eu fico feliz que nas nossas igrejas não acontece isso, mas em muitas outras igrejas, em cima dos altares, os sacerdotes, os levitas, os instrumentistas estão mortos há muito tempo, mortos espiritualmente. Por quê? Porque Deus já não recebe a adoração, Deus já não recebe o louvor, Deus já não recebe o estudo, a ministração. Por quê? Porque vai tudo contrário à palavra de Deus. As pessoas que se apostataram da fé pregam agora qualquer coisa, pregam e colocam isso na mente daqueles que estão querendo servir a Deus. Vemos agora que a morte é espiritual. Meu irmão, se tem uma coisa, e eu posso dizer isso, que é horrível,
é a morte espiritual. Morte espiritual, meu irmão, é igual você estar com anestesia. Você vai fazer uma cirurgia, você não leva uma anestesia geral? Vou fazer aqui uma cirurgia aqui no estômago. Aí é preciso você fazer uma anestesia geral. Você sente alguma coisa quando você toma anestesia? Você não sente nada. Meu irmão, eles te abrem. Mexe tudo quanto é lugar lá, você arranca. Depois você acorda, o que aconteceu? Eu não estou sentindo nada. É a mesma coisa que acontece com aqueles que já morreram espiritual. A palavra de Deus é ministrada, ele está ali. Eu não estou sentindo nada. O louvor é entoado, ele não sente nada. A presença de Deus é manifestada, ele não sente nada. Talvez ele veja até o pregador e falar, eu não gosto dele. Meu irmão, você pode até não gostar do pregador, mas você tem que amar a palavra de Deus. Não podemos viver mais mortos espiritualmente. Você quer ver quem é morto espiritualmente? É estar num culto adorando a Deus. Mas não, ele está com a mente lá fora. O culto começa às 19h30. Mas das 19 às 19h30 é para você buscar a Deus, para Ele fazer um mover extraordinário. Aí o que acontece? Às vezes nós vemos pessoas que chegam 19h31, chega e sobe direto para o altar. Meu irmão, você acha que Deus vai receber de qualquer maneira? Lá na tenda do tabernáculo tinha horário para oferecer sacrifício a Deus. Não era qualquer hora, não é a nossa hora. Às vezes nós queremos colocar a nossa hora. Está cedo ainda, 19h20. Dá tempo de dar um tirar um cochilo aqui de 5 minutos. Como que você quer sentir a presença de Deus no culto se você não busca a Deus antes? Nós não conseguiremos sentir a presença de Deus se nós primeiro não conversarmos e buscarmos a Deus. É necessário nós buscarmos ao Senhor antes do culto começar, meu irmão. Dobre o seu joelho. Olha que está aqui na nossa igreja, santidade e reverência na casa do Senhor. Graças a Deus, nas nossas igrejas nós sabemos que o nosso compromisso é a oração. Por isso que nós chegamos e dobramos os nossos joelhos para primeiro buscar a Deus, aleluias, para Ele falar conosco, para depois nós oferecemos, aleluias, alguma coisa para Ele. E você pode reparar que normalmente essas pessoas que fazem isso, não acontece nada, são latas vazias em cima dos púlpitos. Meu irmão, hoje a palavra é dura, não sei por que ficou para mim fazer essa parte aqui, mas é a palavra de Deus, meu irmão, é a palavra de Deus. Não podemos fugir da palavra de Deus, fazer da maneira que nós queremos fazer, agir da maneira que nós devemos agir. O sumo sacerdote era pela manhã e pela tarde, pela manhã e pela tarde. Se ele chegasse lá de madrugada, ele disse, pela manhã e pela tarde, estava escrito. E por que nós não podemos fazer também para Deus com excelência? Hein? Você que está nos assistindo aí, que não veio aqui, mas Deus te pega aí na sua casa também, meu irmão, onde você está. Então nós vemos aqui o paralelo de Ananias e Safira, que também morreram diante do Senhor, e hoje é a morte espiritual. Passamos aqui no subtópico 3. Eu gostaria de convidar novamente toda a igreja a ler em uma só voz aqui em azul. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Meu irmão, que coisa terrível é você ver seus filhos morrerem e você não poder guardar o luto, não poder fazer nada, expressar. Parece terrível, né? Nos nossos dias, jamais conseguiremos fazer isso. Mas, no tempo aqui do sumo sacerdote, era complicado, a regra para ele era mais severa. Por quê? Porque ele estava representando
aquilo que estava escrito na lâmina de ouro na sua testa. E vocês lembram o que estava escrito? Santidade ao Senhor. Então eles representavam a santidade de Deus. Moisés então agora vai dizer para eles, olha, para o sumo sacerdote e logicamente para os seus filhos: vocês estão proibidos de guardar o luto, de fazer o luto. Mas todo Israel pode fazer o luto, como era a prática. Agora vejamos aqui, por que Deus proíbe eles de fazer o luto? Por quê? Nós vemos aí, o luto dos povos pagãos, sabe o que eles faziam? Eles se cortavam, faziam marcas no seu corpo, e isso era uma prática que Deus abominava. Deus falou para o seu povo não fazer tais coisas. E também no luto do povo de Israel, normalmente, eles rasgavam as suas vestes, raspavam a sua cabeça, arrancavam a sua barba com a mão, não tinha navalha não, nem máquina, com a mão. Agora, é por isso que Arão calou-se, porque diante dos fatos acontecidos, Arão, ele já tinha estado no Santo dos Santos, ele sabia como era a presença de Deus, que era uma coisa santa, que era uma coisa extraordinária, que era algo que ele não podia contestar, mesmo sendo seus filhos. Então, ele sabendo disso, ele se cala, e Moisés vai observar que ele não pode guardar o luto. Meu irmão, naquele tempo, o sumo sacerdote e o sacerdote, eles tinham as suas roupas do dia a dia, mas quando eles entrassem na tenda do tabernáculo para fazer algo, eles tinham que tirar aquela roupa e colocar a outra roupa, em forma de santidade ao Senhor. Agora você imagina o sumo sacerdote rasgando as suas vestes, jogando a lâmina de ouro no chão. Não podia. Por quê? Porque isso ia ferir a santidade de Deus. Deus não queria isso. Então eles tiveram que guardar o luto. Meu irmão, coisa difícil é fazer o que Arão fez. No princípio, ele não entendeu. Às vezes também acontece nas nossas vidas. Acontecem situações nas nossas vidas que nós temos que ser fortes. Temos que aguentar duro. A onda está entrando dentro do barco, as águas estão entrando dentro do barco, mas Jesus está lá tranquilo, está aguentando duro. Jesus está aguentando. E às vezes nós temos que aguentar, igual o sacerdote aguentou, calados, para não ferir a santidade do Senhor. Se ele chorasse, se ele fizesse o que o povo faria e fez, rasgar as vestes, raspar a cabeça, ele estaria ferindo a santidade de Deus. E tem uma coisa que não pode ser ferida, é a santidade de Deus. Deus é um Deus santo puro, nada pode ser abalado. Aqui também no subtópico 3, aqui na parte B, o luto é proibido, assim como Arão não guardou o luto. Às vezes temos de suportar o insuportável, a fim de preservar a igreja de Cristo. Ela está acima da nossa dor. Meu irmão, que coisa forte. Que coisa forte. Às vezes temos que suportar o insuportável porque a igreja de Cristo está acima da nossa dor. E eu já vi muitas pessoas falar assim: mas eu não concordo com isso. Tudo bem, meu irmão? Eu também não concordo com muita coisa que está na Bíblia, mas aceito, igual o nosso pastor presidente disse na aula passada. Nós temos que aceitar, concordar com a palavra de Deus. Meu irmão, se você é cristão, crente, siga a palavra de Deus como seu manual. Uma coisa interessante é que outras religiões, deu a hora para eles orarem, e eu não vou citar aqui qual é,
deu a hora para eles fazerem ali a oração deles, eles não estão importando quem está na rua, aonde está, que lugar, se está no avião, se está embaixo, se está na água, eles param aquele momento para prestar adoração ao Deus deles. Agora, o povo de Deus não, o povo de Deus fica assim, será que eu oro agora? Será que eu vou? Nós temos que servir a Deus verdadeiramente, porque meu irmão, você não tem mais volta para o mundo, eu e você não temos mais volta para o mundo, aleluia. Assim como pegaram Pedro lá naquele dia, falaram assim, olha, você se parece com ele, meu irmão, você pode até falar que não parece, mas quem está de fora está falando assim, você é igual, você anda igual, você fala igual. Não podemos ser, sabe o que? Crente, cristão camuflado. O que mais nós vemos é cristão com vergonha de ser crente, meu irmão. Meu irmão, vergonha eu teria, se eu vivesse no mundo, nos vícios, na idolatria. É isso que é vergonha. Isso que é vergonha. A pessoa não ter um dia de paz, não poder colocar a sua cabeça num travesseiro, por causa do seu vício, do seu cigarro, da sua bebida. Mas eu e você, meu irmão, nós servimos a um Deus poderoso, aleluia, que até mesmo se nós não tivermos dinheiro na conta, no banco, nós dormimos com a nossa cabeça descansada, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de providência, e Ele não deixa os seus filhos, aleluia, ficarem envergonhados. Então a nossa dor, olha só, o nosso chamado, é isso que a lição nos ensina. O nosso chamado tem que ser maior do que a nossa dor. Chamado, você foi chamado para quê? Pastorear, presbitério, diaconato. Tem muita gente que não vem para a igreja, sabe por quê? Eu vou contar um fato aqui, meu irmão, parece até engraçado e mentira. Uns anos atrás, eu falei com uma pessoa, rapaz, por que fulano de tal não veio para a igreja? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, ele está mal. Eu falei, moço, mas ele está mal, ele está aí orando tanto aí, o que aconteceu? Não, é porque o peixe que ele tinha, sabe, morreu. Eu falei, meu Deus do céu. Mas era o quê? Que tipo de peixe? Não sei, é um peixinho que ele tinha aí, ele deixou 2 dias de alimentar e morreu o peixinho dele, e agora ele está de luto. Você percebeu, meu irmão? Tem gente que faz luto por peixe, por tanta coisa, não vem para a casa do Senhor. Por quê? Porque eu estou fazendo luto por causa que meu animalzinho morreu. Você está fazendo luto por quê? Não, porque minha avó está doente lá no Brasil, lá na Europa, lá não sei onde, ela tá enferma. Meu irmão, aqui que é o lugar de você vir mesmo para a casa do Senhor, pedir oração para Deus fortalecer. Aqui é o lugar da bênção. Às vezes nós falamos só na teoria, porque às vezes na prática não funciona. Nós devemos, meus irmãos, o chamado que você tem é maior do que a sua dor. O chamado que Deus colocou na vida do nosso pastor presidente é maior, e nós já podemos observar aí alguns testemunhos, que ele contou coisas terríveis. No dia da inauguração da igreja aqui de Alhandra, ele recebeu uma triste notícia. A notícia do seu irmão tinha falecido. Talvez se fosse qualquer outra pessoa, tinha falado assim, não, vamos adiar, vamos parar, vamos retroceder. Mas ele falou assim, não, a obra de Deus ela é maior do que a minha dor. Aleluia, a obra de Deus é maior, o chamado é maior do que a dor, aleluia. Nós temos que entender que o chamado que Deus colocou em você é maior do que a dor. Porque, meu irmão, às vezes pessoas vão chegar para você para falar assim, olha, eu estou passando isso, e talvez, quem sabe, você esteja passando pela mesma situação. Mas aí que nós vamos fazer a diferença de quem serve e quem não serve. Eu lembro que quando eu e a minha esposa perdemos o nosso primeiro filho, nós estávamos ali no hospital. E ali do lado da sala, estava uma mulher que ela estava ali tendo complicações no parto. E eu e minha esposa já havíamos perdido o nosso filho. E ali aquela mulher conversando com a minha esposa, um rápidos momentos ali.
E minha esposa acabou de perder um filho. Estava falando, não, você vai conseguir, vai dar certo, vai nascer. Essa complicação, ela é só agora, mas vai acontecer, vai dar certo. E aquela mulher começou a ganhar força, começou a ganhar ânimo, começou a se levantar, falou assim, não, é verdade, vai acontecer mesmo, a dor está até desaparecendo. Não, você vai conseguir, daqui a pouco o filho dela nasce. Aí depois ela falou assim, e você, cadê seu filho? Ela falou, o seguinte, eu te falei aqui agora, mas o meu filho eu acabei de perder. Por quê? Porque o chamado é maior do que a dor, meu irmão. O chamado é maior do que a dor, aleluia. Pode parecer pessoas querendo, aleluia, perguntar para você. Você não pode trazer uma notícia de tristeza. O homem e a mulher de Deus têm sempre uma palavra para oferecer. O homem e a mulher de Deus têm sempre uma palavra para dar, aleluia. Alguém vai chegar em você e falar assim, está tão difícil, esse país está complicado. Aí ele vai tocar bem na sua mão e falar assim, meu irmão, ânimo, tenha ânimo, vai dar certo, você vai conseguir, a porta de Deus vai se abrir, você vai sair desta situação. Agora, se nós ficarmos moribundos, igual diz a palavra do Senhor, imagina, alguém fala, olha, o país está mundo, você fala, rapaz, é mesmo, inclusive eu estou pensando em ir embora também, e para onde você vai que eu quero ir com você? Que Deus é que você está servindo? Meu irmão, o Deus é um só, Ele está em Portugal, Ele está no Brasil, Ele está em Luxemburgo, Ele está na África, Ele está na Ásia, Ele controla todas as coisas. Não adianta você querer sair procurar, eu vou para lá porque ela ganha bem, eu vou para ali aquela pobre porque ela ganha bem. Não, meu irmão, o melhor lugar para você estar é onde Deus quer que você esteja. O melhor lugar para onde você está é na presença do Senhor, porque, meu irmão, eu não conheço ninguém que está na presença do Senhor ficar desamparado. É o melhor lugar, meu irmão, é o melhor lugar. Vamos caminhar para o final, meu Deus. Então, a síntese do tópico de número 3, já encerrando. Nadab e Abiú ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar. Então, nós já podemos aprender a partir de hoje que não devemos oferecer fogo estranho diante do altar. A Bíblia é muito clara lá em Coríntios, falando assim, examine-se o homem, pois a si mesmo. Na Santa Ceia, meu irmão, eu não vejo obreiros aqui perguntar, e aí, meu irmão, você está em pecado? E aí, você está em pecado? Fazemos isso aqui na igreja? Sim ou não? Não. Mas existem algumas igrejas que fazem. Por quê? Porque não é o nosso papel julgar. Não é o nosso papel julgar. Agora, outra pergunta que fazemos é, quem está no erro, quem sobe no altar para fazer fogo estranho, não seguindo as recomendações, sabe que está errado ou não? Sim ou não? Sabe, meu irmão. E se sabe, faz. Não é a mim que vai prestar conta, não é o pastor da igreja que vai prestar conta, não é o pastor presidente que vai prestar conta, mas é o dono da igreja. E o dono da igreja, ele se chama Jesus Cristo, meu irmão. Ele é o dono da igreja. Então não podemos oferecer fogo estranho. E já aqui na conclusão, vamos encerrar já. Conclusão. Agora eu quero que novamente toda a igreja leia ali em azul, ali em primeiro ponto. Aqui. Vamos lá em uma só voz. 1, 2, 3. Devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Meu irmão, olha aquela imagem ali do sumo sacerdote oferecendo o correto que era para ser feito. Ali, ó. Olha que imagem bonita, meu irmão. Quando ele oferece o incenso na hora certa, no dia certo, por ele, o sumo sacerdote, olha ali, a presença do Senhor, a presença de Deus, se manifestando no Santo dos Santos. Você quer que a presença de Deus se manifeste no culto? Então preste a Deus com excelência. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus.
nós estamos caminhando para o céu. Essa igreja está caminhando para o céu. E para caminhar para o céu, as portas, elas não são largas não, a porta é estreita. E nós sabemos que aqui nas nossas igrejas é muito difícil a pessoa chegar e ficar. Por quê? Porque não querem ouvir as recomendações, não querem ouvir os conselhos. Muitos são aqueles que entram e saem, por quê? Porque querem fazer da maneira que eles estão acostumados a fazer. Não querem fazer o serviço com excelência. Quando fala que o levita tem que orar para subir no altar, não quer, vai embora. Uns tempos atrás, chegou aí um homem, um evangelista, e ele chegou aí falando que tinha 600 mensagens prontas para pregar. Os mais antigos aí vai saber quem é. Vou revelar o nome não, hein? E ele disse aí, eu estou com 600 mensagens aqui prontas para pregar. Aleluias. E o pastor presidente falou assim, oh, que maravilha. A gente se alegrou, falou, oh meu Deus, maravilha, glória a Deus. No dia da oração, meu irmão, cadê o camarada? Não apareceu. Tudo bem, deve ter tido uma dificuldade. Na outra semana a oração não apareceu. Na outra semana não apareceu. Sumiu. Porque ele viu que aqui no altar do Senhor, antes de você dar, você tem que buscar a Deus em oração, para depois você oferecer algo aqui no altar de Deus. Por isso, cultos, olha só, liturgias bizarras, meu irmão. É tanta bizarrice que tem aí. Você não vê? Todo mundo tem acesso à internet, é tanta bizarrice que tem. Outro dia eu vi o autobatismo. Alguém mandou o vídeo do autobatismo. Meu irmão, milhares de pessoas com um balde na mão. Daqui a pouco vai lá, o homem, agora se batiza. E a própria pessoa vai lá, pega o balde. Pronto, está batizado. Bizarrice. Olha aí, cultos mundanos. O que nós vemos mais nos cultos hoje em dia é que hoje em dia os pastores estão preocupados para atrair os jovens. Não, porque nós temos que fazer agora os cultos igual eles têm quando eles vão nas noites. Então apaga as luzes, coloca aí um show de luz aí para ficar assim. Deus é santo, meu irmão. Deus é santo, Ele requer santidade na sua casa. Aleluia. Você sabe quem que gosta de escuro, quem que gosta de trevas? Não é Deus não. Deus gosta de luz. Tanto é que Ele disse para nós, vós sois a luz deste mundo. É tanta coisa que nós vemos. Então jovens, preste atenção, se você vê aí, mas eles estão cantando lá, estão falando língua estranha. Meu irmão, até o diabo fala língua estranha, se você não sabe. Você sabe onde é que o diabo andava, o Satanás? Lá nas pedras. No altar de Deus. As pedras afogueadas, no altar do Senhor. Olha onde que ele andava, o querubim ungido de Deus. Nas pedras afogueadas. Só que daí ele vê aqueles que querem fazer o serviço de excelência, ele não quer deixar, quer colocar, já que agora eu não consigo mais tirar da igreja, eu vou colocar coisa dentro da igreja, para tirar ele. Mas graças a Deus aqui na nossa igreja nós não aceitamos isso, porque a nossa base é a palavra de Deus. E quem tem base na palavra de Deus, meu irmão, ele não aceita nada, ele não come nada. Nós não comemos este alimento. É igual lá, levaram lá os jovens, Daniel, Misael, para Babilônia. Falou assim, agora vocês vão comer da mesa do rei, que vai vir, o banquete vem da mesa do rei. Eles falaram assim, todos os outros jovens falaram assim, meu Deus, vou comer o banquete da mesa do rei. Aí quando chegou para Daniel falou assim, eu não quero essa imundície na minha boca, nos meus lábios não. Eu não quero essa imundície, que essa imundície sair da mesa do rei, eu não quero. É assim que nós devemos ser, nós não devemos aceitar qualquer coisa, comer qualquer coisa. Sabe por que Daniel não comeu? Porque antes de sair na mesa do rei, eles ofereciam lá para um deus pagão, aí depois oferecia. Amém ou não amém, igreja? Oh, glória a Deus, que aula maravilhosa. Quero convidar a amada igreja para se colocar sobre os pés. Assim então, quero encerrar esta lição. Lição de número 7, parte B. E aqui, próxima lição, lição 8.
a sobriedade na obra de Deus. Olha ali, vamos lá? Sábado às 18. Olha ali, agora vamos ler aquela frase ali, ó, que parece que está um pouco esquecida aqui, mas esta frase aqui, ela acompanhou a nossa igreja por muito tempo. Vamos lá então, 1, 2, 3. Meu irmão, é muito bom ser crente, e crente que congrega. Então esta frase aí, nós sempre falávamos ela e sempre vamos falar, porque congregar, meu irmão, é quando você congrega, você está alimentando o seu corpo, a sua alma, para você ter mais energia, para você viver e para você aguentar as coisas ruins dessa vida. Amém? Então eu quero encerrar essa aula de número 7, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje nós estudamos aqui a aula 7, parte B, fogo estranho de diante de Deus. Então quero convidar aqui o nosso pastor local, pastor João Paulo, ele estará dando continuidade neste culto.